Este é o Momento Agro. Todas as semanas damos a conhecer a atividade do setor agrícola no Alentejo e os seus protagonistas. Hoje é nosso convidado o engenheiro João Madeira, sócio-gerente da Sociedade Agrícola Vargas Madeira. Bem-vindo a este Momento Agro. Sou engenheiro de Desenvolvimento Sustentável, Alterações Climáticas e Produção Pecuária. Ouvimos falar destes temas diariamente. Do seu ponto de vista, como é que eles se relacionam? Ora, antes de mais, bom dia e muito obrigado pelo convite. Isto são tudo temas um bocadinho vastos. A questão do desenvolvimento sustentável, no sentido clássico do termo, é um conceito um bocadinho fluido, né? Porque tem implícito que as gerações presentes não porão em causa as necessidades das gerações futuras, que nós não conhecemos, né? Nós só conhecemos as nossas necessidades e, portanto, tentamos, quanto a mim, é um objetivo sempre na forma tentada. Nós tentamos não comprometer o futuro, embora nunca tenhamos a certeza, porque não vivemos no futuro, vivemos no presente. E nessa perspectiva, eu diria que talvez o que nós andamos à procura, isto hoje em dia vivemos um bocadinho na sociedade dos nomes, não é? Então, temos que arranjar sempre nomes para qualquer coisa, e a questão da sustentabilidade é assim uma espécie de novo mantra que é como se fosse um passe de mágica, uma coisa, uma expressão que tem que se usar sempre. Eu diria que nós tentamos, o que devemos tentar, numa perspectiva um bocadinho mais terra a terra, e calha bem até em agricultura falar em perspectivas terra a terra, é não dilapidar. Portanto, a partir do momento em que nós não pioremos as condições em que trabalhamos e as tentemos melhorar, tentemos fazer acréscimos de qualidade, já estaremos mais ou menos a garantir as condições de base para que possamos almejar ter uma estratégia de desenvolvimento sustentável. Pronto, isto pode parecer uma abordagem muito cautelosa, mas de facto a questão da sustentabilidade parece-me que quando a maior parte das pessoas, pelo menos que eu ouço, falam de sustentabilidade, na verdade o que estão a querer expressar, muitas delas, muitas vezes, é a necessidade de não estragar, pondo as coisas assim em termos mais simples, né? Engenheiro João Madeira, então, essa é uma forma de compreender a sustentabilidade que por vezes até colide quase com as alterações climáticas, ou o que se diz sobre alterações climáticas, porque também aí há a questão da sustentabilidade do planeta, ou estamos aqui a falar da questão de saber lidar com a mudança que o clima nos traz? É mais nessa perspectiva. Eu diria que nós, à nossa microescala de cada uma das explorações agrícolas, nós temos que aprender a lidar com a mudança. Ser um bocadinho darwinianos no sentido de nos adaptarmos, não é? Porque o nosso contributo para a mitigação, ou seja, para atenuar, para contribuir para atenuar os fenómenos que aparentemente estão a dar origem às alterações climáticas, à escala de cada uma das explorações é um bocadinho modesta. Nós podemos pensar no setor agrícola como um todo, mas é num setor agrícola, não é, se calhar também de um país, não é à escala do país, é uma escala continental, é uma escala macro, muito macro. E, portanto, nós, agricultores, o que nos resta, antes de mais, para garantirmos a sustentabilidade futura, é adaptarmos. Até porque há um outro conceito que eu gosto sempre de pôr par a par com a da sustentabilidade, que é o da viabilidade. Ou seja, nós temos que garantir que somos viáveis, ou seja, que aquilo que ganhamos, que as receitas que conseguimos gerar, remunerem pelo menos os nossos custos, pelo menos o custo de oportunidade. Ou seja, pelo menos que o agricultor no fim do ano fique mais ou menos convencido que está a dar o melhor uso possível ao dinheiro que empregou no ano que passou. Não é? Portanto, é esse o conceito de viabilidade que nós não podemos nunca dissociar do conceito de sustentabilidade. Na perspectiva de que se queremos um futuro promissor, não podemos morrer hoje, não é? Para chegarmos ao amanhã. O engenheiro João Madeira tem uma exploração agrícola já com alguma história, enquadrada numa área geográfica muito particular, com alguns desafios inerentes. Considerando as características do território do Baixo Alentejo, quais são os principais desafios para um agricultor?
Nós neste momento o nosso principal desafio, eu diria, se tivéssemos que os pôr em escala, é de facto a redução, uma coisa que decorre das alterações climáticas, que é a redução da quantidade de precipitação e a forma como chove, não é? Portanto, o que nós temos das séries mais ou menos longas de séries meteorológicas da zonas ali vizinhas da minha exploração, o que nós percebemos é que há uma tendência, desde que há registros, de diminuição da quantidade de precipitação anual, por um lado, e da diminuição dessa precipitação em duas das estações do ano que são mais cruciais para um processo de agricultura de sequeiro, que é o inverno e a primavera. Não é? É aí que a grande redução se faz sentir, e são esses os nossos grandes momentos de oportunidade de termos um processo produtivo próspero em sequeiro. Não é? E, portanto, esse é o grande desafio, desafio que nós neste momento não temos, como disse há bocado, quanto a mim, não temos outra alternativa no imediato senão adaptarmos, fazermos alterações aos nossos sistemas de produção, de forma a que eles ganhem a capacidade de aguentar o embate destes anos terríveis, e que se consigam reconstituir a seguir ao embate. Isto é um bocadinho o conceito de um outro palavrão que está muito na boca de toda a gente hoje em dia, que é a resiliência, não é? Portanto, a resiliência muitas vezes confunde-se com resistência. Não, aquilo não é fazer força que nós conseguimos chafar-nos, não é? É sermos maleáveis, é termos sistemas de produção que se consigam adaptar, que consigam encaixar, que consigam acomodar os embates, porque muitas vezes o embate é sob a forma de um inverno em que praticamente não houve chuva, que foi o caso deste ano, seguido de um outono extremamente chuvoso, o que em zonas como a minha, que é a zona de Mértola, também levanta os seus problemas, porque estamos a falar de uma zona de solos delgados com uma baixa capacidade de retenção de água, mesmo quando estão em boas condições, o que significa grandes quantidades de escoamento superficial, que depois levantam problemas. Felizmente em Mértola este ano não houve problemas de maior, mas noutras zonas do país, como por exemplo nós todos nos vimos as imagens de Porto Alegre, em que era uma coisa assustadora de água a escoar nas linhas de água. Portanto, os embates, quando nós falamos no termo alterações climáticas, aquilo acomoda muita coisa lá dentro, não é? É pouca chuva, é o aumento da frequência de fenómenos extremos, ou seja, de grandes chuvadas em muito pouco tempo, é a questão das ondas de calor, que quem trabalha com animais e também para quem tem plantas e não rega, é outro dos fenómenos que põe em causa muito a viabilidade das nossas explorações, e portanto o que nós temos é que tornarmos-nos mais conformes com a natureza, não é? Isso quer dizer, engenheiro João Madeira, que a conversão para um modo de produção biológico, que já se verificou em algumas explorações agrícolas, traz benefícios? Há aqui desafios, mas podemos identificar benefícios associados a esta prática? Eu penso que sim, embora eu pessoalmente sou particularmente crítico relativamente à questão do modo de produção biológico por uma razão, não que eu seja apologista do uso de químicos de síntese, mas por duas ordens de razões. Uma delas é uma mensagem relativamente, usando aqui um termo suave, que não corresponde à realidade na agricultura biológica, como a agricultura que não usa químicos. Nada mais longe da verdade, não usa químicos de síntese, ou seja, usa todos os químicos que não sejam de síntese e usa-os abundantemente. Uma coisa são a tomateira que nós temos na nossa horta e que tratamos com todo o cuidado e comemos uns tomates saborosíssimos. Outra coisa é a agricultura biológica à escala industrial, que é uma coisa completamente diferente. E, portanto, desde logo há uma falácia, de alguma forma, associada a algum conceito de agricultura biológica que está a ser incutido na cabeça de alguns consumidores, mas que não corresponde, na verdade, à essência da agricultura biológica. Por outro lado, a agricultura biológica, neste momento, enjeita aquilo que, quanto a mim, será uma das grandes ferramentas de adaptação às alterações climáticas, que é as novas técnicas genómicas. Ou seja, não estamos a falar de organismos geneticamente modificados,
esses são rejeitados liminarmente, enfim, podemos concordar ou não, mas há todo um conjunto de novas técnicas que nos permitem queimar etapas no melhoramento das plantas, não incluindo material genético externo, mas tirando apenas partido do material genético que já existe naquelas plantas, mas editando de uma forma que nos permite, de uma forma que seria possível pelo melhoramento convencional, mas ao longo de décadas, e nós vamos conseguir, usando essas técnicas, encurtar esse período. Ora bem, e portanto, a agricultura biológica tem um conjunto de boas intenções que podem resultar em benefícios, mas quanto a mim, isto volto a dizer, é uma opinião, esse podem resultar em benefícios não é obrigatório, ou seja, não é por usarmos a margem de manobra que o regulamento nos dá que nós vamos garantir o aparecimento desses resultados. Há uma questão que me parece fundamental na questão, em toda a área da produção agrícola no futuro, que é olharmos, e aqui é à escala nacional, que tem que dar estímulos aos agricultores para trabalharem dessa forma, estímulos, por um lado, positivos, e eu não ponho de parte a hipótese de ter que haver estímulos negativos, que é a questão do solo. O solo é a componente mais fundamental dos sistemas de agricultura e é tão mais fundamental quanto mais marginais são as condições em que nós trabalhamos. E eu, pessoalmente, posso estar um bocadinho enviesado na minha perspectiva sobre isso. Como trabalho numa zona em que o caráter marginal do território e do clima e do próprio solo é acentuado, sou particularmente sensível a isso. Nós hoje em dia assistimos a um modelo de política agrícola, e se calhar podemos aproveitar para fazer a ponte para aí, em que é relativamente indiferente à forma como se trata o solo, não é? Seja do ponto de vista da acumulação de matéria orgânica do solo, seja do ponto de vista da vida no solo, não é? E da salvaguarda depois no conjunto desse solo contra um processo terrível e que acontece em larguíssima escala, que é a erosão. Portanto, nós temos que focar-nos nesta microcamada. Se nós olharmos para o solo à escala planetária, é uma camada mínima, mas que na verdade alberga toda a vida lá em cima, não é? E portanto temos que olhar para todas as dimensões da salvaguarda e da proteção do solo, mais do que para qualquer modo de produção em particular. Todos os modos de produção são bem intencionados, a agricultura biológica tem boas intenções, a produção integrada tem boas intenções. Há de haver outros que andam a aparecer aí, há também agora uma profusão de nomes, toda a gente inventa um nome e depois fazem usos indivíduos do nome, a agroecologia, a agricultura regenerativa, a agricultura biológica. Bom, isto é uma parafernália, é uma Babilónia, e muitas vezes as pessoas não se entendem, e isso é mau, que as pessoas não se entendam, porque quando as pessoas não se entendem, entre produtores e entre consumidores, aparece a desconfiança. E nós precisamos de estabelecer uma relação de confiança firme com quem consome os nossos produtos. Não é? Sobre confiança a nível europeu e também a nível nacional, a criação de produtos de qualidade DOP e IGP tem vindo a ser estimulada, já que falamos sobre designações. Tem havido impacto na produção pecuária com estes estímulos? Olha, eu diria que, pelo menos no sul do país, são escassos. A existirem são escassos. As DOP e as IGPs são duas formas muito virtuosas de tentarmos salvaguardar um património que é de todos, né? E é por isso que é salvaguardado. Se o património fosse só do produtor do queijo A ou do requeijão B, ou do borrego C, ou do bovino D, não tinha uma proteção comunitária. Portanto, a comunidade entende que estamos a falar de património que é de todos e, portanto, é frágil e precisa de ser protegido. Acontece que há pouca vontade de comercializar esses produtos por parte da distribuição. Enfim, eu não estou a pôr as culpas, a produção também tem a sua cota parte da culpa, porque entende a produção de um produto DOP ou de uma IGP como uma sobrecarga financeira do seu processo produtivo, e muitas vezes a própria produção, estimulada muitas vezes pela distribuição,
acaba por corromper o próprio conceito da DOP. É muito frequente nos queijos, por exemplo, nós assistimos, eu já pessoalmente já assisti, lamentavelmente, a pessoas que são produtoras de queijos com uma denominação de origem protegida, mas que dizem um segredo ao cliente potencial, mas eu tenho aqui um igual a este sem selo que o vendo por 2 euros ou 3 euros mais barato. Não é? E, portanto, estamos de facto a matar a galinha dos ovos de ouro. É mais um instrumento que, embora cheio de boas intenções e com muita virtude potencial, não está a ter o efeito de promoção de um setor agrícola mais robusto que podia estar a ter. Portanto, precisamos de repente, não é obviamente dizer que não serve para nada, pelo contrário, é extremamente pertinente, mas precisamos de repensar uma estratégia nacional, comunitária, que envolva não só a produção, mas também e principalmente a distribuição. Engenheiro João Madeira, sócio-gerente da Sociedade Agrícola Vargas Madeira, muito obrigado por estar presente neste Momento Agro sobre desenvolvimento sustentável, produção pecuária e alterações climáticas. O Momento Agro está todas as quintas-feiras na DNFM e em podcast nas páginas da DNFM e da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo. Até à próxima semana.